A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, gostaria de agradecer cada um por estar aqui mais uma vez nesse vídeo. E esse vídeo aqui dá início ao nosso ano 2021, no dia 1º de janeiro. Gente, muito obrigado por estarem até aqui comigo, tá? Por abraçarem esse propósito do Novo Testamento em 90 dias, tá bom, gente? Se você puder estar deixando o seu like aí, seu curtir, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, compartilhar essa mensagem, me ajuda demais, tá, gente? Vocês estão me ajudando a evangelizar cada vez mais, tá, gente? E esse é o nosso propósito aqui nessa terra, espalhar o evangelho para todo mundo, tá bom, gente? Então, muito obrigado. Gostaria de orar por você agora nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu venho agradecer pela vida de cada um, Senhor. Venho agradecer pelo esse ano que se iniciou, Pai. Que o Senhor venha poder dar bênção, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha poder mostrar o seu agir na vida de cada um, Senhor. Colocar a tua mão, Senhor, na família, Senhor. Restaurar casamentos, restaurar a família, Senhor. Restaurar a fé de cada um, Pai. Que teu Espírito Santo hoje, Pai, venha nos dar sabedoria, Senhor, na leitura de tua palavra, Pai. Que o Senhor venha abrir nossos olhos, Senhor, nosso coração, Senhor. Que nós venhamos entender e viver o teu evangelho, Pai. Que nós venhamos nos arrepender de quem nós somos, Pai. E tentar cada vez mais mudar, Senhor. Que este ano, Senhor, venha ser repleto de bênçãos, Senhor. Eu profetizo na vida de cada um aqui, Senhor. Que esse ano, sim, será ano de mudanças, anos de vitória, Pai. Que as pessoas vão ver o seu agir na vida deles, Pai. Que o Senhor vai mostrar quem o Senhor é, Pai. Eu profetizo desde já, Senhor, que o Senhor dará bênçãos financeiras, bênçãos espirituais, Pai. Que o Senhor estará presente conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor está à porta e o Senhor bate, Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor. E se nós escutarmos e abrirmos a porta, o Senhor entrará e ceará conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso que bate na porta, Senhor, e nós queremos abrir, Pai. Então em 2021 nós abriremos a porta para o Senhor. O Senhor entrará e ceará conosco, Pai. E criaremos uma relação de pai e filho, de filha e pai, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Isso é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Amém. Amém, gente? Bom, vamos dar início aí, continuidade, na verdade, à leitura de Marcos ali, capítulo 11 e capítulo 12, tá bom, gente? Como eu sempre falo, é sempre bom você estar com a sua Bíblia em mãos, tá bom? Não importa se for uma Bíblia física, uma Bíblia digital, mas é muito importante que você esteja com a sua palavra, né? Com a palavra do Senhor ali na mão, tá bom, gente? Então eu vou dar continuidade ali no capítulo 11 de Marcos, que tem como título Jesus entra em Jerusalém, tá? Quando se aproximava de Jerusalém, de Betefagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou os dois dos seus 12 discípulos e lhes disse: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: Para que estão fazendo isso? Respondam: O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: O que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme a instrução de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam diante dele como os que seguiam clamavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai! Hosana nas maiores alturas! E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso, e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: Não é isso que está escrito: A minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuraram uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: Tenham fé, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele.
Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Então, regressaram para Jerusalém. E, enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes e os escribas e os anciões vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditam nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Bom, gente, esse é o final do capítulo 11, e ali a gente pode ver que o capítulo 11 ele começa ali com Jesus pedindo para 2 dos seus discípulos irem ali pegar um jumentinho para ele entrar montado ali, né, em Jerusalém. E aí a gente pode ver as pessoas gritando ali: Hosana, bendito o que vem, o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. A gente pode ver ali que Jesus depois ele amaldiçoa a figueira ali, né, que ele tava ali com fome, foi ele até a figueira tava sem frutos, e aí ele falou: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E aí os discípulos ouviram isso. Depois eles foram lá no templo, aí Jesus ficou ele não gostou ali, né, que as pessoas estavam ali vendendo, comprando no templo ali de Deus. Então aí ele tirou as coisas ali e falou: não é isso que está escrito. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Então ali, né, depois de tirar todas essas coisas, eles saíram da cidade. E aí no outro dia, né, e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. E Jesus ele nos ensina ali, né, que tudo que pedimos com fé, crendo em nosso coração, pedimos a Deus, isso será feito. Se a gente falar para um monte: levanta-se daqui e se joga no mar, com fé, crendo no nosso coração, isso vai acontecer. Tudo que pedirmos a Deus, né? Aqui, ó. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam e assim será com vocês, né? E ali depois Jesus ele fala do perdão, né? E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Então é muito importante que a gente perdoe para ser perdoado, né? E também porque ele tira um peso do nosso coração, né? E é muito ruim ficar ali com a mágoa de alguém, então perdoe, né? Aí depois a gente pode ver a autoridade de Jesus ali, em que os fariseus vêm perguntar para Jesus, né? Com que autoridade? Quem te deu essa autoridade para fazer essas coisas? Jesus fala: o batismo de João Batista, ele era do céu ou dos homens? E aí os fariseus eles falaram, né? Se a gente falar que é dos céus, Jesus vai perguntar: então vocês não acreditam nos céus? Porém, se falar que é dos homens, eles ficavam com medo da população, porque a população achava realmente que João Batista era um profeta. Então eles falaram: não sei. Então Jesus falou: eu também não falo com que autoridade eu faço as coisas então, né? E ali vamos para o capítulo 12, que tem como título A Parábola dos Lavradores Maus. Depois, Jesus começou a falar-lhe por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e os despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a estes mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram e mataram outros. Restava-lhes ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho pensando: meu filho lhe respeitarão. Mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-los e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá exterminar aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram esse trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que
Ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram, e Jesus perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram. Então, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão deste homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Será que o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitassem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam. Vocês nunca leram o livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Chegando nos escribas, que ouviu a discussão entre eles, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e perguntou-lhe: Qual o principal dos mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, de todo o seu entendimento e com toda a força. O segundo é: Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então o escriba disse: Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele, e que amar Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus, o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então como é que ele pode ser filho de Davi? E grande multidão ouvia com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes, talares e saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava-lhe o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram aquilo que lhes sobravam. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Bom, gente, esse é o final do capítulo 12. Mais uma vez a gente pode ali ver Jesus ensinando por meio de parábolas, ali, né? A parábola dos lavradores maus, né? Depois nós podemos ver a questão do imposto, em que nesse capítulo 12 a gente pode ver que várias vezes eles tentaram pegar Jesus em algum ponto, né? Primeiramente ali na questão do imposto, em que eles perguntam ali, né? Bom, não precisa pagar imposto para César. Jesus fala: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Depois a gente pode ver que eles tentaram pegar Jesus ali na questão da ressurreição, mas Jesus fala: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, né? E depois a gente pode ver ali do grande mandamento, em que pergunta ali: o que é o grande mandamento? E aí Jesus fala: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus
de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses, né? E depois Jesus fala ali dos escribas que eles vão ali, procuram as primeiras cadeiras, os primeiros lugares no banquete, fazem orações longas ali, né, pra tentar mostrar ali quem eles são, né? E depois a gente pode ver que a oferta da viúva pobre, né? Que ali a gente pode ver que tinha muitas. Jesus estava observando ali as pessoas ofertando, ele via muitos ricos dando grandes quantias, porém tinha uma viúva pobre ali, em que doou 2 moedinhas. Porém, Jesus chama os discípulos dele e fala ali: olha o que ela fez ali. Ela doou mais que todo mundo, porque o Senhor nosso Deus, ele não vê quantia em questão de números, ele vê quantia em questão de o quanto parcialmente, né? Que ele fala que aquela mulher deu tudo que ela tinha, que ela deu mais que todos, apesar de quantia monetária, ela deu menos que todos, em quantia aos olhos de Deus, ela deu mais que todos, porque ela deu ali tudo o que ela tinha, né? E ali a gente pode pegar uma lição, né? Nesse capítulo aí, 12, né? Sobre esse finalzinho ali que tocou mais em mim, em que por muitas vezes a gente vai ali e dá pro Senhor o que sobra, né? Dá o tempo que sobra, dá só as coisas que sobram. Mas quando a gente vai fazer um sacrifício de verdade pro Senhor, quando a gente vai chegar e dar uma coisa assim, Senhor, isso aqui é pro Senhor, né? Quando? Enfim, essa é uma reflexão que eu fiz, uma reflexão que eu gostei bastante, tá bom, gente? Mas muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, tá bom? Capítulo 11 e 12, eu gostaria de orar por vocês agora, tá bom? Gostaria de pedir se você puder deixar seu like aí novamente, né? Pedir de novo se você pudesse compartilhar esse vídeo, enviar aí, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, mas muito obrigado por ter ficado até aqui, gostaria de orar por vocês. Pai, obrigado pela vida de cada um que ficou até o final desse vídeo, Senhor. Peço que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, que o Senhor venha aqui, Senhor, prosperar a vida de cada um, Senhor. Nos ensina a te servir, Pai. Nos ensina a ser como essa viúva, Pai, que deu tudo que ela tinha ao Senhor, Pai. Nos ensina a nos entregar completamente ao Senhor, Pai. A amar o Senhor pelo que o Senhor é, Pai. A amar ao Senhor acima de todas as coisas. A amar o nosso próximo, Senhor, como nós amamos a nós mesmos, Pai. Mas que nós venhamos ter o Senhor no nosso coração, acima de todas as coisas, Pai. Por favor, Senhor, isso é o que eu te peço. Já peço que o Senhor, este ano de 2021, o Senhor venha mudar nosso coração, Pai. E que nós venhamos entender que o Senhor é Deus, Pai. Isso é o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja guiando vocês aí. E lembrem que Jesus morreu pela minha e pela sua vida. Amém? Aleluias. Glórias a Deus.